Bom, eu atuo como gerente regional de agências no PSDB, na área de negócios. Eu comecei no banco com 19 anos. Queria falar isso para vocês, porque sei que alguns de vocês têm um pouco mais do que isso agora. E eu estou no banco há 20 anos, né? Entre fusões e aquisições, eu estou no banco há 20 anos. E vocês podem estar olhando para mim agora e pensando, meu Deus, que dinossauro, 20 anos de empresa, que maluco. Mas essa é a beleza de trabalhar numa empresa do porte do Itaú, do tamanho do Itaú, né? Eu trabalho há 20 anos na mesma empresa, mas eu já tive vários empregos diferentes, né? Entrei no banco em centrais de atendimento, trabalhei em canais de atendimento, eu trabalhei em inteligência de mercado, trabalhei em planejamento, trabalhei em franquias e há 13 anos eu trabalho na área de negócios do banco, né, por várias funções, né, desde as de base até onde eu estou. Então, acho que a beleza de falar do Itaú, e é por isso que talvez quem trabalha no Itaú goste tanto e tanto que faz. Eu queria contar um pouquinho para vocês, mas antes eu vou começar um pouco desse panorama, como é que os investimentos têm transformado, como é que as questões de economia têm afetado os novos mercados. Eu vou começar falando uma coisa que vocês nunca ouviram na vida de vocês. O mundo está mudando. A grande novidade, o mundo está mudando. Tem tanta coisa acontecendo o tempo inteiro que eu vou falar aqui adiante sobre o perfil do profissional, sobre o que a gente precisa buscar aqui enquanto desenvolvimento pessoal e profissional. Não só é importante, como é fundamental. Então, você está nessa onda, ou você está nessa vibe, ou você vai ficando de fora, né? A gente teve uma palestra super legal aqui agora há pouco sobre o LinkedIn, algumas pessoas participaram. Foi legal saber da importância e do alcance que ferramentas como essas podem nos trazer, né? Então, eu quero falar um pouco para vocês aqui como é que o cenário de investimento foi andar. Provavelmente, vocês nunca viram um celular daquele tipo, mas eu posso garantir para vocês que aquilo já existiu e provavelmente esse celular, que na linha do tempo era para ser o mais moderno, é super ultrapassado. A gente precisa mudar essa foto para dar um pouco de perspectiva de como a tecnologia age nas vidas, e não só telefonia, informática, mas também no mercado financeiro. Tá? A gente também pode ver aqui, que vocês já devem ter visto aí na faculdade, cursos que vocês já fizeram, imagens como essas de empresas que eram líderes de mercado, por falta de estratégia ou por uma própria demanda do mercado, deixaram de existir ou simplesmente perderam relevância. Isso porque outras empresas, com vocação de atender necessidades não supridas por outras empresas, tomaram seus lugares ou foram a evolução do que essas empresas já foram. Né? E isso não é diferente da gente. Eu, quando entrei no banco, falei para vocês que tenho 20 anos de banco, não tinha nada disso. A gente tinha o Itaú, que vocês sabem, está aqui até anos, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Um senhor de 96 anos, mas a gente via o Bradesco, a gente via o Santander, a gente via outros bancos daquela época. Na segunda década desse século para cá, a gente tem visto uma série de novos entrantes, uma série de novos concorrentes que vieram, como aquelas empresas ali que a gente viu anteriormente, ocupar espaços na demanda dos clientes, e esses bancos, pela liderança que sempre tiveram, eventualmente deixaram de se preocupar. Isso fez com que o Itaú e outros bancos começassem a se preocupar com isso também. Né? Então, o que a gente vê aqui no mercado financeiro, principalmente nessa década para cá, eu nem pretendo falar e nem citar nenhum desses concorrentes, dessas fintechs, dessas startups que entraram no mercado e estão ganhando o mercado. Né? Elas, de fato, solucionam demandas que os clientes precisam. Né? Então, é uma enxurrada de novos concorrentes que as empresas precisam se preocupar e avançar. Né? E o mercado financeiro tem evoluído. Né? Jesus, tem alguém procurando fortemente. Eu espero que ela possa esperar, porque eu quero muito falar com vocês agora. Então, no ano passado, a B3, né, que é a Bolsa de Valores, chegou a ter 5,8 milhões de pessoas operando. Parece muito, né, mas o Brasil é gigante, mais de 200 milhões de pessoas. Quando a gente compara, ainda tem uma questão, a gente acabou de responder uma pergunta sobre diversidade, e você, né, olha só como é importante a gente se pronunciar e fazer compromissos públicos, como o Tribunal fez. Não é só no mercado de trabalho, é no mercado de investimentos. A gente tem uma diferença de gênero gigantesca ainda, a maioria dos investidores ainda são homens.
e a gente tem um papel super importante aqui, educacional, em fazer com que essas diferenças de gênero e de outras questões afunilem, e a gente tenha um nível de igualdade, porque a população é assim, né? Obviamente, talvez vocês já saibam disso, todos os investidores está concentrado na região sudeste de São Paulo, que lidera fortemente os investidores. Mas, eu falei lá atrás, né, olha que legal, muitos investidores novos na B3, muita gente investindo, muita gente experimentando. A gente tem uma série de novas possibilidades de investimento. Então, os antigos home brokers, e hoje a gente tem uma série de aplicativos que proporcionam muita facilidade. Mas ainda assim, até por uma questão cultural, econômica, histórica, a gente, quando olha para os Estados Unidos, vê uma diferença gritante, né? Quase 60% da população investe em ações e a população brasileira apenas 2,7%. É uma questão bastante cultural e econômica, talvez vocês também já tenham ouvido falar sobre isso, né? Nos Estados Unidos, normalmente, as crianças ganham uma ação, né? Quando vão começar a ingressar ali, a experimentar a questão financeira. No Brasil, a gente fazia uma poupança brasileira, né? Tem uma série de fatores, pela questão da inflação, pela questão da taxa de juros. Nos Estados Unidos isso é diferente a vida toda, e só nos últimos 2 anos é que eles começaram a conhecer o que é inflação, mas eu espero que isso se corrija rapidamente para que eles não virem poupadores. Não é esse o meu caminho, tá? But a gente tem aqui, isso eu falei sobre várias novas possibilidades, né? E os influenciadores digitais aparecendo de uma maneira forte, trazendo uma linguagem mais próxima, uma linguagem mais fácil, tirando um pouco da tecnicidade e afasta as pessoas. Então, tem alguns exemplos ali que talvez vocês vão conhecer, a Natália do Thiago. E como isso impacta na minha carreira, né? Eu não sei se provavelmente quem está aí no fundo não vai conseguir enxergar muito bem o que está escrito aqui, mas eu queria dizer um pouco assim, dentro dessas mudanças, como é que ela traz, né, para ter no meio do banco, como é que a gente vê hoje, assim, do perfil das pessoas, como é que a gente olha para essas pessoas e como é que eu e vocês precisamos nos comportar daqui para frente, né? Então, antigamente, a gente estava muito focado ali numa hierarquia super vertical, super restrita, super disciplinadora, nos escritórios. Hoje, no Itaú, a gente tem quase metade das pessoas trabalhando em home office ou em esquemas híbridos. Depois eu conto um pouquinho aqui da minha área, como é que funciona. Era um esquema mais conservador. E o que a gente vê agora é uma liderança mais transformacional, é assim que a gente chama. Ela é mais próxima, ela é mais preocupada com o desenvolvimento das pessoas, ela está mais engajado em proporcionar autonomia, em proporcionar abertura, do que é o que a gente tinha antigamente, né? Antigamente, a gente era muito focado na competição, e muitas das vezes eram competições internas, né? Eram competições com o mercado. Era essa questão da hierarquia, pegava muito, né? Muito focado no retorno financeiro. Não, eu quero o que dá lucro. Não interessa o cliente, vamos fazer o que dá lucro. Estabilidade, vou fazer a mesma coisa para o resto da vida, acho que é isso que vai dar certo. Não, mas está surgindo uma novidade, deixa para lá. E hoje, a gente no Itaú, que acho que as empresas que têm esse olhar também devem fazer isso, está muito mais focado na colaboração. A gente tem até na nossa cultura, eu vou mostrar aqui para vocês, um aspecto que a gente fala que a gente vai de turma. A gente faz tudo dessa forma e a gente vai assim, né? Cliente, né? Aqui eu trabalho no personalité, e o cliente, para a gente, é a coisa mais importante que a gente pode ter. Se a gente tiver que abrir mão de receita e de resultado, né, para favorecer o cliente, a gente vai fazer. A gente só vai oferecer coisas que sejam boas para o cliente. E quando elas são boas para o cliente e para os clientes boas para o banco, e aí é que a gente faz mesmo. Do contrário, jamais a gente vai fazer. Flexibilidade, impacto, as questões de formação e desenvolvimento, né? Informações mais clássicas. Né? Eu poderia falar para vocês aqui, eu já tenho 40 anos, e um monte de coisa que eu já fiz e estudei, mas o que serve tudo isso se eu não estiver atualizado, se eu não estiver lendo, se eu não estiver preparado aqui no dia a dia, as coisas estão acontecendo, com coisas mais rápidas, né? Então, o que passou, o que eu aprendi, beleza, eu preciso aprender, eu acho que é o mais importante para as empresas hoje, né? Então, currículo, beleza, que legal, parabéns, e aí, vamos olhar para frente, né? Aprendizagem tradicional, eu acho que ela ainda ocupa um espaço super importante, quando a gente fala de banco, das diretrizes que a gente precisa cumprir.
a gente precisa, por exemplo, de certificações. Então, não tem como não ter. O mercado é regulado. É preciso ter, você não tem, eu não consigo trabalhar no banco. Então, tem uma parte que é importante, mas não é só isso, né? Então, aqui a gente está buscando mais novas especialidades, adaptação, a valorização da experiência e esse lifelong learning que vocês já devem ter ouvido falar de alguma maneira. Então, como é que a gente fala dessa transformação? Quais são as habilidades que a gente olha hoje para os profissionais de hoje, né? Então, tem 5 coisas que a gente julga serem muito importantes aqui para os profissionais. Tá? Então, conectado em tecnologia, que deve ser muito isso, mas não só como experiência e usuários, mas se aprofundar nos conhecimentos, isso é super importante, tá antenado. Aquelas 2 telas estão depois, né, Gabi? Então vou passar direto para elas, aí não fico falando repetido, né? Adaptabilidade, né? São pessoas que têm essa capacidade de fazer leitura rápida de cenário e se transformar com base nisso, né? Buscar essa transformação, né? Assim, fica muito legal trabalhar no Itaú, que legal, liderança de mercado. Vou mostrar alguns dados aqui para vocês em seguida. Vocês vão ver assim como é gostoso contemplar a série de prêmios e a série de números que a gente olha no Itaú, mas assim, e daí, se a gente não estiver focado aqui em transformar o futuro, em transformar o Itaú, e fazer com que o Itaú seja uma empresa diferente nos próximos anos e acompanhar o que está acontecendo no mundo. Né? Então, é esse tipo de gente que a gente busca. Né? Orientado para dados, isso é uma coisa que não é nova, mas é uma competência ainda em desenvolvimento recente. Né? Assim, acho que a gente ainda tinha, até pouco tempo atrás, uma liderança que tomava decisão com feeling, com experiência, com passado, com história. A gente está cada vez mais focado em, e aí, a gente olhar os números, a gente fazer uma boa análise para entender que tipo de decisão eu vou tomar. E aí o profissional que vai chegar, a gente precisa muito disso. E aqui eu acho que a coisa mais importante que a gente tem em qualquer negócio, mesmo um negócio de tecnologia, mesmo um negócio digitais, os clientes são pessoas, os funcionários são pessoas, então ou a gente gosta disso, entende disso, ou a gente está fora, já procurar outra coisa para fazer. E como o Itaú está se transformando? Eu vou mostrar alguns dados aqui no emprestamento inteiro, mas antes eu queria mostrar essa foto, porque essa foto eu gosto de mostrar para quem trabalha no Itaú. A gente é um banco grande, né? Eu, quando cheguei aqui, eu já peguei um senhor de 76 anos, e de acompanhar essa mudança que a gente teve nesses 20 anos, é tão gostoso de saber que é um velhinho enxuto, em forma, pronto para mudar, né? Dá uma olhada aqui em número de valor de mercado, quantidade de clientes, usuários de produtos digitais, quase 100 mil colaboradores, 1/4 do volume financeiro é transacionado no Itaú. Vocês têm alguma noção do que é isso, da representatividade que é isso para o Itaú? Assim, uma em cada 4 transações financeiras, vocês fazem o Pix aí, vocês fazem pessoas, a maquineta, a transferência, o boleto, uma em cada 4 é feito do Itaú. É um dado que não está aí, é super importante. 1 em cada 3 cartões, talvez de vocês não, mas a gente vai trabalhar para você, né? Porque devem ter vários cartões roxinhos aí no bolso de vocês. Olha, é cool, mas vamos ver assim, de tempo, e tem diferenças lógicas e especiais para que o Itaú tenha 1 em cada 3 cartões que transacionam no mercado. 1 em cada 3 cartões são do Itaú. Isso é muito grande. A gente tem uma concorrência tradicional fortíssima, e uma concorrência de novos empréstimos, mais agora fortíssima. Então, esse número é super expressivo, sabe? Tem uma série de prêmios e recomendações que o banco tem ao longo da sua história. A marca mais valiosa do Brasil da América Latina. É super gostoso ver isso aqui, não mais orgulho, tá? Mostrando um pouco mais aqui como é que funciona o banco, aqui tem uma série de marcas e produtos que estão nesse arcabouço aqui, de tudo que representa o Itaú. Uma série de parceiros aqui, que eu também não sei, está pequeno para mim, talvez para quem está aí no fundo seja muito pequeno, mas assim, o LIT, é o cartão produto digital que a gente tem, o programa de recompensas, rede de pagamentos, o Personalité, que vai falar um pouco mais,
nosso Leon, que é a parte de investimentos, cartões, uma infinidade aqui de produtos e marcas que estão embarcados dentro da holding legal. E o Personalité, né? Assim, essa é a nova marca do Personalité, acho que vocês vão ter conhecido e tenham sido impactados aí pelas mídias que a gente tem rodado recentemente. A gente ficou também muito orgulhoso do que a gente fez. O Personalité tem 30 anos e fazer uma mudança desse tamanho aqui agora, mostra tudo o que eu falei anteriormente. O banco está ligado, o banco está se transformando, o banco quer estar leve, o banco quer estar novo, e essa marca nos representa muito bem, assim. A gente gostava muito da outra e agora a gente não consegue nem olhar para a outra, de tão bonita que está essa aqui. Quando a gente fala aqui sobre movidos por investir o que realmente importa, isso faz com que a gente tenha ações em uma linha, que é entender e antecipar as necessidades. Tem uma coisa que a gente fala no Personalité, que é assim, se o cliente vai pedir, a gente está atrasado. A gente antecipa as necessidades. Né? É simples, porque é essa sofisticação que o cliente quer hoje, a simplicidade, a agilidade, tudo isso. Essa paixão pela surpresa. No Personalité, cada cliente é único, não tem nada que a gente trate igual. Obviamente, a gente tem uma esteira para que as coisas aconteçam e fluam, mas cada cliente tem um significado especial. Sempre que ele tem uma questão a ser resolvida, ele vai ter uma atenção super especial. E a excelência técnica e humana. A humana já falei bastante, a técnica é um pouco do que eu citei anteriormente. A gente precisa, sim, de uma especificação maior no mercado de investimentos. É um cliente que tem um potencial financeiro maior, então requer da gente uma preparação maior com certificações de mais alto nível para lidar com produtos mais sofisticados. Então, desenvolvimento técnico é super importante. Físico e digital. O Personalité tem mais ou menos hoje 230 agências físicas espalhadas pelo Brasil e a maior parte delas está em São Paulo. Além disso, o Personalité tem mais 150 agências digitais, que é onde eu trabalho. Eu toco uma regional de agências digitais, que são escritórios de negócios que não estão na rua. Estão em prédios, no caso, as agências digitais do Personalité ficam lá na nossa sede na Conceição. Então, a mistura disso, os pontos físicos, onde o cliente pode resolver questões que ele queira ou precise presencialmente, com os canais digitais, do aplicativo, do site e das agências que dão suporte remoto, formam uma experiência que ninguém ou quase ninguém no mercado tem. Então, a gente tem feedback de novos empresas entrando com uma proposta digital rica, mas não podem oferecer uma proposta digital, como a gente está falando aqui na Personalité. E aí o papel do nosso time é muito claramente apoiar esses clientes a tomarem as suas melhores decisões financeiras. É por isso que a gente tem que estar super preparado tecnicamente, mas também se importar muito com cada cliente que a gente já tem. Né? Essas aqui são algumas das iniciativas que o Personalité tem trazido nessa nova proposta de Personalité. Né? Então, o meu Personalité é porque a gente consegue dar uma entrega para cada momento e necessidade da vida do cliente. Então, a gente tem trazido no marketing muito essa questão de individualização. A gente consegue massificar a individualização. Acho que isso é muito importante. E a gente fala do app, a gente tem uma nova linguagem, um app muito mais interativo, muito mais rápido, muito mais leve, que facilita a vida do cliente. Né? Minhas vantagens é um programa que não existe no mercado, ou não existia, quando a gente conta, as pessoas vão lá e copiam, tá? Mas não existia nada semelhante no mercado com minhas vantagens. É um programa de reconhecimento por relacionamento. Tudo que o cliente faz no banco, desde ter a chave Pix cadastrada, até ter o seu crédito imobiliário, que é uma pontuação sobre investimento, que fazem com que ele, desde não pague nenhuma tarifa, não pague nenhuma anuidade de cartão, tenha benefícios super legais, como que eu já usei várias vezes, que é ingresso para cinema, vinho, e uma série de outros que a gente vai citar para vocês. A Conta Internacional é o último lançamento que a gente fez na semana passada, nossa parceria com a Avenue, uma corretora americana. A gente teve agora o lançamento, que é o que faltava no Personalité dentro do portfólio de produtos que a gente pode oferecer para os nossos clientes. Então,
desde a semana passada, já há algum tempo, mas desde a semana passada oficialmente, todos os países do Personalité têm uma conta global em dólar. Né? E aqui também é outra coisa que quase nenhum concorrente tem. No Personalité, a gente tem o gerente de relacionamento, que é o banker, ele faz toda a visão 360 do cliente, do início ao fim. Tem uma série de especialistas, desde os de investimentos, ao de câmbio, ao de crédito imobiliário, ao de seguro. Então, tem uma equipe toda muito preparada para olhar para cada cliente ali da atenção da televisão. Como fazer parte disso? Essa aqui é a lâmina onde a gente mostra a nossa cultura, que a gente falou agora há pouco mesmo sobre a gente quer diversidade e inclusão, que a Gabi estava explicando aqui agora há pouco, a gente tem um compromisso público divulgado de evoluir os números em relação à diversidade, mas a gente, enquanto liderança, não quer só isso, porque não é meta. A gente quer que as pessoas evoluam nos processos. A gente quer que elas entrem, fiquem no banco, e a gente quer que elas ascendam na carreira, então a gente precisa proporcionar isso a elas. Né? Acho que tudo que está escrito aqui, em relação aos resultados, que é óbvio, a gente é um banco, a gente é movido por resultado, a gente trabalha para o cliente, acho que é um negócio que mudou a vida do banco de anos para cá. Acho que essa declaração aqui, de que a gente é bom, sim, mas a gente não sabe de tudo, a gente aprende com a concorrência com o mercado, que a gente faz tudo de maneira coletiva, vai junto, e tudo isso aqui circulado pela ética. Acho que a gente sempre gosta de declarar assim, que o Itaú nunca foi envolvido em nenhum escândalo de manchar sua imagem, a sua marca, isso é um orgulho para a gente faz assim. Né? Isso aqui a gente até passou na outra, então quem estava aqui já viu, mas assim, como é que faz para entrar no Itaú, então? Então a gente tem uma parceria aqui com a GUP, então quem não conhece, vale a pena entrar para a gente para a GUP, porque vocês vão ver uma série de vagas disponibilizadas lá. E a gente tem aqui alguns programas de talentos que vocês podem consultar pela página do LinkedIn, do Itaú, trainee, dos agentes de agências, do estágio corporativo. Então, esses dois canais aqui, GUP e LinkedIn, vocês encontram diversas oportunidades. E quais são as oportunidades que a gente tem no momento? Né? A gente tem as vagas de estágio, declaradas lá no LinkedIn, agentes de relacionamento, aqui tanto para as agências laranja, que vocês conhecem, quanto para o Personalité, e gerentes de relacionamento, que no caso do Personalité, precisa ter uma competência técnica, um atributo técnico, que é a CPA 20, para que você possa estar habilitado a trabalhar com produtos de sofisticação um pouco maior. Eu ganhei muito bem, obrigado. É espetacular. E é isso, tá bom? Esse é um pouquinho do que a gente está olhando aqui sobre a evolução do mundo dos investimentos, dos bancos, das fintechs, das startups. E acho que foi legal contar um pouquinho também sobre o Itaú, mais especificamente sobre a Personalité, o segmento qual eu atuo há 1 ano e meio, mais ou menos. Então, estou aprendendo ainda, estou no meio do caminho aqui sobre a Personalité. Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficaram com dúvida? Eu tenho uma dúvida. Você falar sobre o principal. Atualmente, muitas vezes também se fala que bancos têm evidência que a pessoa teria que trabalhar em banco, teria que fazer administração, contabilidade. Como que funciona essa questão dos bancos? Como você chama? Gabriela. Vou falar, Gabriela. Eu não ia falar, então vou falar. Para vocês entenderem como é vasto são as N possibilidades. É porque muita gente fica fechada nesse nível. Eu acho que banco vai muito além disso. Tem comunicação, relacionamento e tudo mais. Você viu no LinkedIn, né? Não, eu sou jornalista. Eu fiz comunicação, eu sou publicitário de informação, mas aí eu entrei no banco. Então, você entra no banco, é muito difícil você sair. Sim. Quando você gosta, porque assim, paga bem. É bem difícil comparar o mercado, assim, o setor financeiro, é bem difícil de comparar com outras. Assim, paga bem. E se você gosta do que faz, esse bichinho pica na área financeira, você não quer sair, você gosta. Então, depois você entra no banco,
eu fiz uma especialização em gestão de negócios. Eu vou no banco, agora preciso ir para uma parte mais hardware, menos soft. Depois eu fiz marketing, me especializei em marketing digital. E hoje eu sou mestrando em gestão de negócios. Então, você pode fazer coisas que vão saindo, que você gosta, eu adoro marketing, na prevenção dos anais. Eu acho que é o máximo, mas eu não posso perder a parte dessa habilidade mais financeira, mais de entender como funciona o negócio, um pouco de números, né? Então, essa habilidade que vai mais para esse lado. Então, assim, a formação ela é bem ampla, mas depois você vai se especializando, e nem precisa ser informações como essa que eu falei, podem ser cursos de curta duração, podem ser coisas que te deem esse conhecimento que você vai precisar para algumas funções, né? Assim, eu atuo como gerente regional, não tenho como saber fazer uma boa análise de resultados, né? Tá bom? Mais perguntas? Deixa eu ver. Primeira como que funciona uma agência digital? Você falou que ela não está na rua, mas eu nunca ouvi falar de uma agência digital. Não. E a segunda dúvida além das oportunidades de gerente de relacionamento, por exemplo, o que tem lá para uma agência digital de vaga aberta, assim, para você? Vou começar pela outra, pela segunda, que é mais fácil, né? Uma agência digital ela funciona muito parecida com uma agência de rua que você deve conhecer. Então, quais são as funções que existem numa agência digital? Tem um agente de relacionamento, que é a pessoa que faz o atendimento mais do dia a dia, trivial. Tem um gerente de relacionamento e tem um gerente geral, que é o responsável por aquele grupo de pessoas e de clientes. E por mais que a gente não tenha um espaço isolado, a gente trabalha num escritório com várias agências, não tem parede. É uma agência do lado da outra, mas a gente sabe que é uma e aquela é outra. Então, uma agência, respondendo a primeira pergunta, uma agência digital é basicamente um escritório, como você deve conhecer, com aquelas mesas em régua, uma série de pessoas ali espalhadas e falando com seus clientes remotamente. Então, a grande diferença é que, normalmente, o cliente não vai a uma agência digital fisicamente tomar um café, conversar com o seu gerente. Ele fala isso pelo telefone ou pelos outros canais que a gente tem, WhatsApp, o chat, o e-mail. Esses clientes são aqueles que, na linha do tempo, desenvolvem um comportamento mais digital. Como a gente sabe disso? A gente sabe que, por exemplo, faz 6 meses que ele não pisa na agência. Todas as transações e pagamentos dele são pelo aplicativo. Seria para você, então. Não transaciona na agência, não vai no caixa. Você é uma cliente digital. Então, em algum momento, o Itaú seleciona esse grupo de pessoas e para ter um ganho de eficiência, sim, e de qualidade no atendimento, você tem uma proximidade em uma série de canais para ser atendida, te coloca em uma dessas agências digitais. E o mais legal do Itaú, que eu falei aqui, do mundo digital, você não perde a agência. Não é porque você é cliente de uma agência digital que você não pode ir numa agência. Você pode os dois, pode o que você quiser. Então, assim, no Personalité, acontece, não é comum, de um cliente precisar marcar uma reunião com o gerente. Eles combinam em uma agência, o gerente vai até a agência e o atende lá. Então, isso é o digital. A experiência do cliente digital é mais ou menos assim. Tá? Deixa eu só passar para ele. Claro. Só te complementar esse ponto, eu acho que da forma que você falou, eu acho que talvez para ajudar a entender que necessariamente o Itaú vai entrar em contato com você e uma agência digital. Mas pelo aplicativo, você tem como abrir ali os canais de atendimento e procurar, por exemplo, o WhatsApp. E aí você fala com um gerente ou com um agente de relacionamento via WhatsApp, quem te atende vai ser um agente ou um gerente que está numa dessas agências digitais. E aí eu acho que é isso que também faz diferença. Assim. Não é um processo central de atendimento ali, igual a gente vê em geral nas empresas. É de fato uma pessoa que tem especialidade, que entende do tema, está te atendendo por WhatsApp ou qualquer outro canal. Dentro do aplicativo tem uma possibilidade de chat, mas dependendo do perfil do cliente, você também consegue acionar e falar pelo WhatsApp diretamente de dentro do aplicativo. Todos os clientes têm essa possibilidade. Todos. Você comentado que, através da transformação do Windows, a gerência diversificada está sendo mais valorizada.
né? Mas você acha que com a transformação do mercado financeiro, está sendo mais valorizada a experiência diversificada, uma experiência mais concreta, por exemplo, em uma empresa por 20 anos, ou em várias empresas mais experientes? Cara, como você chama? Beleza. O Murilo perguntou, não sei se deu para ouvir, como que a gente valoriza mais um profissional que está focado, tem muita experiência no assunto, ou se tem várias experiências. E, Murilo, eu posso te dizer as duas coisas. As duas coisas, porque depende do que a pessoa tirou dessa longa experiência em uma jornada que ela teve. Mas foram os aprendizados que ela foi atrás e se desenvolveu. Como eu te disse, estou há 20 anos no banco, não estou fazendo a mesma coisa. Tá? Eu estou há 1 ano e meio no Personalité. Eu era de outra área. Então, eu não estou há 20 anos fazendo aquela coisa daquele jeito. Talvez muitos profissionais possam ter a mesma experiência. Agora, riquíssimo que o profissional tenha passado por outras empresas, outras funções e agregaram os seus conhecimentos. Então, eu acho que a resposta é as duas coisas. Tá? Você quer falar? Não? Não. Eu acho legal a gente você comentasse um pouquinho sobre as certificações, porque no Percol a gente sabe que tem uma certificação específica, né? Eu acho que o mercado, o banco, ele divulga pouco as certificações necessárias para você se tornar um profissional na área gerencial, por exemplo, né? E aí entra nessa questão que o jovem vai lá e se inscreve antes de ter essa certificação e não sabe. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho nesse assunto. Assim, para falar sobre qualquer investimento, né, então, aquelas agências laranja do Itaú, que vocês conhecem, se tem um profissional ali, ele precisa ter CPA 10, que é uma certificação da Anbima, que é para investimentos simplificados. Isso é o mínimo. Para o Personalité, que a gente faz investimentos um pouco mais sofisticados, sai um pouco dos CDBs mais conhecidos, dos fundos DI, que são os mais simples, precisa ter CPA 20. Os especialistas do ION, que é uma das marcas que eu mostrei aqui, precisam ter pelo menos o CEA, que é uma certificação que te torna especialista de investimentos. E aí a gente tem uma série de outras certificações, que muitas vezes, se vocês pesquisarem aí em Lima e outros institutos, vocês vão ver os CFPs, os PQOs, os CFAs, uma série, porque depende um pouco de onde você vai, né? Você deve ser um autônomo, vai para cá. Uma pesquisa, para quem tem interesse, facilmente vocês vão entender o que serve para cada um. Mas, assim, é importante que, dependendo da função que você almeja, você tenha, mas o banco também tem uma série de iniciativas que contrata pessoas que ainda não têm para apostar no desenvolvimento. E a gente aposta naquela pessoa, acha que ela tem potencial e apoia ela a tirar suas certificações. Tanto intelectualmente, tanto quanto dando tempo, quanto financeiramente. Porque a gente paga a aprovação das pessoas que tiram suas certificações. Tem mais? A gente começou a trabalhar no Itaú com 19 anos. Tem algum conselho para quem tem a idade assim, com pouca experiência, para começar a ingressar nesse mercado? Puta, Murilo, é tão difícil dar conselho, né, cara? Porque cada um tem uma história e cada um tem uma realidade. Né? Assim, agora, uma coisa que eu poderia falar, que eu quero falar para minha filha. Minha filha tem 14 anos, assim. E ela pense no que ela gosta, né? Que ela faça escolhas e reprocesse escolhas quando ela vê que não gostou. Mas quando ela encontrar alguma coisa que ela goste, que ela se dedique fortemente àquilo, né? O que às vezes a gente percebe, né? Eu trabalho com uma galera jovem hoje em dia. A galera tem uma pressa demasiada. Então, assim, com 3 meses, as pessoas acham que vão mudar o mundo, que vai mudar a cor do Itaú, que não é mais laranja. Talvez você siga, mas vamos com calma. Então, assim, se é uma coisa que você gosta, você acredita, fica o pé e vai. Vai, não fica mudando muito, desviando o foco. Se a gente fica perdendo muito gosto com aquelas coisas, muito rapidamente, a gente fica dando stickers. E aí não progride. Então, eu falaria isso, assim, eu acho que eu poderia, na carreira do setor bancário, do setor financeiro,
É comum, eu já tive, por exemplo, vários convites. É muito comum você trabalhar numa agência e vir um concorrente e falar, cara, vamos trabalhar comigo de pago X. E muitas vezes esse X era relevante. E aí eu sempre pensei assim, cara, isso vai mudar a minha vida? Não. Eu gosto muito de fazer o que eu faço aqui no campo? Gosto. Então eu vou seguir aqui. Tá? A gente tem um pouco mais de determinação e persistência e focar no que você quer. Para não ficar dando volta, voltando para estacar zero toda hora. Agora, até encontrar, cara, faz isso. Não gostou, troca. Não gostou, troca. Acho que pode fazer uma coisa melhor, troca. Vai para cima. Porque a juventude que vocês têm, que eu tinha quando eu tinha 19 anos, vocês só vão ter agora. Se tiverem 40 como eu, as expectativas que já se tem de uma pessoa de 40 anos é totalmente diferente das expectativas que tem sobre pessoas de 20 e poucos anos. Então, o momento de errar é agora. Mas na hora que você encontrar alguma coisa e falar assim, eu acho que é isso, então senta, vai para cima, dedica, né? Segue aqui uma linha, tá? Não sei se eu ajudei, Muriel. Eu sou ruim de conselho, cara. Alguma mais? Não? A principal diferença entre digital e a rede de agência. É a dificuldade que você encarou, que você percebeu que tem, e a diferença entre elas, e tem alguns desafios que você são diferentes de uma para outra. Vou falar bem resumidamente isso, tá? Que é bem específico. A Jasmine perguntou a diferença de uma agência física e digital. A agência física, ela é uma agência muito mais sob demanda. São os clientes passando ali o dia inteiro, então você vai meio que se organizando nessa demanda. As agências digitais pressupõem uma organização, uma disciplina maior, porque o cliente não entra na agência, então você tem a possibilidade de organização, de organizar seu dia, saber o que você planejou para executar de uma maneira melhor. E o cliente vai entrando e você vai administrando também. Ambas as funções, você precisa ter uma vocação grande por servir, por atender bem o cliente, por ouvir e por estar bem atento a lhe oferecer ótimas soluções financeiras, porque ele não tem o conhecimento que a gente tem e a gente pode mudar a vida das pessoas, prestando o nosso conhecimento para elas, tirando pessoas de produtos ruins, passando para produtos bons, só com base no que a gente sabe. E, o melhor de tudo, a gente ainda ganha para isso. Pessoas tocaram. Mas, não? Tem? Em termos de estruturas técnica e organizacional, qual a diferença do personalized para o private? Cara, não conheço bem private. Parece um pouco private. Um pouco. Eu acho que depois, eu até te convido para dar uma passada lá no stand e conversar com o Gui, que é a pessoa da RH, que ele é do atacado, então ele conhece muito mais da estrutura. Mas quando a gente olha do ponto de vista de diferença dos segmentos, o principal ponto está na segmentação do cliente. Então, eu não vou dizer exatamente o valor, mas a diferença entre um cliente e um personalizado do atacado está no valor que ele tem investido, é alguns milhões a mais para ele virar um cliente. São 10 milhões. 10 milhões. Eu ia falar ele registrar isso para não ter medo de errar. E eles têm toda uma estrutura também física, mas física que vai até o cliente, é um pouco diferente, mas também tem suporte digital. Mas acho que vale passar lá no stand digital para trocar uma ideia com o Felipe, que ele vai saber explicar muito melhor do que eu sobre a estrutura do Private, até se você tiver interesse em alguma carreira ou algum ponto específico lá dentro, também tá conversar com ele, que ele vai saber te explicar exatamente o que a gente pede de competência, de certificação, de alguns outros. Eu te respondi sem responder, né? Não sei se era isso que eu queria saber. Esse é o topo da pirâmide, gerido por um especialista, muitas vezes em gestão de patrimônio, tem uma sofisticação bem grande, uma especialização bem grande também, além do personalidade, inclusive. É isso então, Gabriel. Oi? É isso, né? Então, pessoal, só vou pedir gentilmente para vocês responderem a pesquisa. Como eu comentei no bate-papo anterior, a gente participa, né, de vários eventos como esse, levando conteúdo. E, como o Fábio falou, como a gente não sabe de tudo, é muito importante vocês trazerem a opinião de vocês, para dizer o que vocês acharam dessa conversa, para que a gente possa estar sempre melhorando o conteúdo que a gente leva nos eventos. Tá bom? E muito obrigado novamente pelo tempo de vocês e por terem ficado aqui a última hora com a gente.
Obrigado. Obrigado, gente.